Fala pessoal, estamos começando aqui mais um Estratégia em Ação, seu relatório e programa quinzenal para a gente tentar entender o que está acontecendo com a Bolsa Brasileira. E pessoal, sendo aqui bem franco com vocês, a gente não teve aí grandes atualizações em relação ao nosso relatório anterior, né, ao nosso programa anterior. Afinal, Bolsa Brasileira continua barata, mas os problemas externos e internos ainda continuam presentes, o que faz com que os nossos ativos fiquem sem combustível, né? O avião Ibovespa fique sem combustível para decolar. Mas enfim, vamos trazer aqui algumas atualizações e compartilhar aqui com vocês que mesmo, né, com esse movimento de risco global, a Bolsa Brasileira ainda teve uma performance melhor que os seus principais pares globais, principalmente quando a gente olha aí para as bolsas norte-americanas. Vou pedir para a produção compartilhar a minha tela. Então aqui, pessoal, nós temos o Ibovespa, a nossa conclusão, tá? Preços seguem ainda atrativos, ou seja, o valuation segue favorável para a Bolsa Brasileira. Temos uma situação técnica saudável, ou seja, a gente não tem um investidor que está alavancado e os sinais de que os juros de curto prazo, né, ou seja, a expectativa de queda para a Selic é positivo para o Brasil e ao mesmo tempo que a gente encontra todos esses fatores combinados, não temos o quê? Uma entrada, né, de investidor tanto local quanto estrangeiro, ou seja, não existe demanda para as ações brasileiras, ao mesmo tempo que ninguém quer vender bolsa porque o preço segue atrativo. E quando eu digo que bolsa brasileira performou melhor que bolsa norte-americana, a gente consegue ver neste gráfico aqui dos últimos 30 dias, em que a gente já vem compartilhando com vocês aqui. Bolsa brasileira está barata, mas os fatores externos e internos impedem com que a gente consiga, né, ou almeje novos patamares. Então vejam que nos últimos 30 dias, Bolsa Brasileira caiu, mas um patamar aí menor do que nós tivemos aqui, por exemplo, para o S&P 500. Tá? Nos últimos 30 dias, Bolsa Brasileira subindo 0,63, teve uma boa reação recente, fruto, né, de uma melhora aí nas perspectivas, pelo menos momentâneas, em torno da taxa de juros dos Estados Unidos, enquanto a Bolsa norte-americana segue com uma queda de 2,5%. Daqui a pouquinho também compartilho com vocês os múltiplos que estão sendo negociados esses ativos. Certinho? Bom, pessoal, Ibovespa, tá? A gente teve uma leve melhora em torno aí da precificação, né? O índice preço-lucro do Ibov em relação ao relatório anterior. A gente segue, então, com o Ibovespa, que tem uma negociação a 7,7 vezes preço-lucro, esperado para os próximos 12 meses, o que corresponde a um desconto de 30% em relação à sua média dos últimos 20 anos, tá? Então, tem um desconto aí bastante grande. Se a gente excluir do índice Petrobras e Vale, nós temos um Ibovespa que negocia 9,6 vezes lucro, desconto de 21% em relação à sua média. Quando a gente olha somente as empresas ligadas à economia doméstica, ou seja, aquelas empresas que têm maior influência da curva de juros, 9,1 vezes lucro, 25% de desconto. Considerando as empresas exportadoras, a gente tem um múltiplo de negociação a 7,2 vezes, um desconto de 29% em relação à sua média. Para as empresas de menor capitalização, as small caps, nós temos aí as empresas que negociam na média 9,3 vezes lucro, projetado para os próximos 12 meses, 36% de desconto. E as empresas de média e grande capitalização, negociadas a 7,5 vezes preço-lucro, um desconto aí de 30% em relação à sua média. Então esse desconto, pessoal, esse preço é o que faz a diferença para o Ibovespa no momento. Por mais que a gente tenha aí dificuldades, quando a gente olha aí para ver perspectivas de crescimento da China, quando a gente olha aí e vê uma taxa de juros de 10 anos nos Estados Unidos que atinge o patamar mais alto desde a crise do subprime, aquilo, o investidor ele é seletivo, pessoal, ele sempre vai escolher aquele investimento que traz para ele o maior retorno com o menor nível de risco. Se eu tenho, por exemplo, o título de renda fixa nos Estados Unidos, né, que é considerado, né, o título mais conservador do mundo, rendendo mais, eu vou olhar para o meu portfólio e eu vou ver aquele ativo, por exemplo, naquele país emergente chamado Brasil, que tem uma expectativa de retorno, sei lá, X. Essa perspectiva de retorno continua? Sim, ela continua mesmo. Afinal, os fundamentos do Brasil, eles estão inalterados.
Ah, mas eu tenho a renda fixa nos Estados Unidos que está rendendo mais, eu vou sair de Brasil, já que é um mercado que tem liquidez, para buscar esse investimento mais conservador e que hoje está me dando um retorno maior, uma visão de longo prazo. É assim que o mercado funciona, pessoal. Esse jogo de rouba-montes, aonde eu consigo o maior retorno com menor nível de risco. Por isso que a gente comenta aqui com vocês, tá? O que vai ditar o rumo do Ibovespa, por mais que a gente tenha aí todos os nossos problemas envolvendo expectativa de crescimento econômico para os próximos anos, a questão fiscal, que sim é um problema, não temos uma deterioração muito grande, mas não temos uma expectativa de melhora, ou seja, a trajetória ela acaba sendo negativa, mas isso já é sabido do mercado, não é nenhuma novidade. Então, se não houver nenhuma mudança drástica nessa perspectiva, que já é negativa, a Bolsa Brasileira já reflete essa precificação. Já está aqui, pessoal, 30% de desconto na média em relação à sua média, aí, olhando para a maioria das empresas aqui no Brasil. Então é isso que dá sustentação para o Ibovespa, que está ali fazendo com que exista um potencial de valorização. Eu nem falei aqui do efeito Selic, né? A gente já compartilhou em outros programas. Para cada queda de 1% da Selic, né, da taxa de juros aqui no Brasil, na média, a gente tem uma alta de 8% para as ações brasileiras. Está aqui, tá, a direção é para baixo, só que falta combustível, falta demanda, e essa demanda só vai voltar a existir quando a gente tiver uma certa calma nos mercados globais, principalmente quando a gente olha para o mercado de renda fixa nos Estados Unidos. Aqui, pessoal, tá o earnings yield da Bolsa Brasileira, tá? Não digo da Bolsa Brasileira, né, mas envolvendo aí os títulos do governo, em que nós temos aí uma negociação próxima de 7,2%, também num patamar bastante alto, tá? Aqui eu sempre trago para vocês uma tabelinha que mostra o price earnings, né, a projeção de preço-lucro para os próximos 12 meses, setor a setor, para você tentar buscar ali oportunidades ou identificar se algum setor ou outro está mais barato, mais atrativo. Lembrando, pessoal, a temporada de balanços está se aproximando, referente ao terceiro trimestre de 2023, então, muito provavelmente aqui nos nossos próximos programas, nos nossos próximos relatórios, a gente pode ter alguma mudança aqui nessas perspectivas, então vale a pena acompanhar. Tá? Só para vocês terem uma ideia aqui, apenas por caráter de curiosidade, nós temos aqui o setor de saúde de papel e celulose nas maiores negociações, ou seja, considerados os setores mais caros da Bolsa Brasileira, enquanto o setor de empresas do setor aéreo, petróleo e gás, mineração e siderurgia e utilidades públicas, além do agronegócio, acabam sendo os setores de maior atratividade, ou seja, seriam setores com os preços mais atrativos. Aqui a gente traz um pouquinho do desempenho em 2023, e essa tabelinha, pessoal, que eu acho que é legal da gente acompanhar, é o que mostra essa diferenciação de precificação, como o mercado está enxergando expectativa de preço-lucro para a Bolsa Brasileira em relação às bolsas, por exemplo, aqui nas Américas, na Europa, na Ásia e no mundo como um todo. Então vejam aqui, pessoal, que quando a gente olha para o Ibovespa, a gente tem um preço-lucro atual na faixa ali de 8 vezes, esperado para esse ano que termine a 8,5 e para 2024 a 7,5. Tá? Se a gente compara, por exemplo, com S&P, a gente tem aí uma bolsa que negocia a um múltiplo muito mais alto. Claro, pessoal, a gente não tem que comparar ali na risca, né? Afinal, a qualidade das empresas norte-americanas é infinitamente maior aí, a gente tem uma capacidade de geração de lucros muito maior, digamos, uma estrutura que favorece ali essas empresas na perpetuidade. Mas, quando a gente vê um mundo desafiador do jeito que está, em que o investidor ele já está sendo seletivo, aonde que ele vai vender? Aonde que está caro, onde está barato? Então é nesse sentido que eu quero justificar para vocês esse desempenho que nós temos para a Bolsa Brasileira lateralizada, tá? Se a gente, novamente, se o fundamento fiscal não piorar, não se deteriorar, não que ele esteja positivo, ele está negativo, mas se a novidade não for negativa, Bolsa Brasileira, mesmo que a gente tenha aí uma movimentação mais negativa lá fora, tende a ter uma performance no comparativo, no relativo melhor, tá bom? E é sempre importante a gente acompanhar, ó, o Brasil, além de estar mais barato que em relação aos Estados Unidos, está mais barato do que as empresas ligadas aos países emergentes, tá? Como vem aqui o índice, né, MSCI Emergentes, em que negocia hoje a um preço-lucro de 12,5 vezes, projetado para 2023 a 13,13 e para o próximo ano a 11 vezes. Então isso aqui, pessoal, é o que justifica novamente o fato do Ibovespa estar lateralizado.
Se você é investidor de curto prazo, tem uma carteira tática, as oportunidades elas existem, mas precisa ter um pouquinho de paciência, tá? Pode dar um certo desânimo no mercado. Se você é investidor de longo prazo, muito importante aí dar aquela garimpada nas empresas, muitas coisas legais e interessantes com essa visão de mais longo prazo surgem nesses momentos. Pode ficar mais atrativo? Sim, pessoal, a gente está falando de diversos problemas no mundo, agora mais recentemente, né, esse conflito entre Israel e o Hamas, que se envolver mais países pode prejudicar ainda mais essa oferta de petróleo. Vocês sabem, petróleo subindo é mais inflação, mais taxa de juros a nível global, o que acaba sendo ruim para as empresas brasileiras. E sem falar, né, no processo de desaceleração que já vai acontecendo para as principais economias globais. Então é o momento em que a frase, digamos assim, principal que eu quero transparecer para vocês: Ibovespa já tem muita coisa ruim no seu preço. Nada que isso possa ainda piorar, tá? Mas a assimetria já é positiva. Só precisa, se você tem digamos assim, um horizonte mais curto prazo, de ter agilidade para sua tomada de decisão, afinal as coisas podem piorar. E se você é investidor de mais longo prazo, aproveite aí para fazer a sua plantação, né? Plantar bons investimentos hoje para que lá na frente você colha estes frutos, ok? Novamente, quando a gente fala de questão de assimetria, e é um gráfico que eu gosto de mostrar aqui no telão para vocês, deixa eu só diminuir um pouquinho para ficar melhor, que é o nível do Ibovespa. Então vamos aqui para o telão, que é o nível do Ibovespa em relação à sua média de 6 meses, tá? Vejam aqui que o Ibovespa ele está exatamente na sua média de 6 meses, que fica ali na região dos 115 mil pontos. Esse patamar, pessoal, considera ele um patamar neutro. Bolsa, obviamente, em termos de precificação de curto prazo, não está nem cara, nem barata. Então, sempre que algum índice, né, algum ativo, uma ação, ele começa a entrar nessa faixa abaixo dessa linha de referência, dessa linha d'água, é que a gente fala que as assimetrias começam a ficar mais positivas. Não por menos, a gente teve uma reação muito forte nos últimos dias, né, que a Bolsa Brasileira testou ali rapidamente o 114 e voltou ali para 116 mil pontos. Por que isso acontece, pessoal? Os clientes investidores olham esse gráfico, não necessariamente esse, né, mas tem essa visão de mercado que Bolsa Brasileira começa a ficar com assimetria positiva, então isso favorece aumentar a minha exposição, visando aí uma alocação de mais longo prazo. Eu só vou ali rapidinho colocar para vocês o gráfico das small caps, mas já volto aqui para vocês, ó. Então voltando aqui, ó, small caps mais barato ainda. Tá? Vejam que as empresas de menor capitalização, obviamente que elas sofrem mais, isso porque elas também dependem do fluxo local. O investidor estrangeiro dificilmente vai fazer uma alocação em empresas de menor capitalização. Elas dependem muito mais do fluxo advindo, né, dos fundos de investimento. A gente vem acompanhando aí as captações que estão em níveis baixíssimos, mas vejam que o nível de atratividade se torna maior ainda, ou seja, a simetria mais positiva. Se as coisas melhorarem mais lá fora, pessoal, a Bolsa Brasileira como um todo melhora. E quem melhora ainda mais são as empresas de menor capitalização. Voltando aqui então para a tela, pessoal, a simetria segue positiva, e aqui é o que a gente fala aí sobre a falta aí de combustível. Nos últimos 15 dias, né, nos últimos 10 pregões, ou seja, desde o nosso último relatório, a gente teve um fluxo de saída de estrangeiro de 2,4 bilhões. Lembrando, tá? Esse fluxo chegou aqui a quase 25 bilhões. Hoje está em torno ali de 8 bilhões, ou seja, digamos, uma redução aí bastante drástica. E quando a gente olha também para o investidor local, a gente teve uma saída de 1,2 bi, mostrando que tanto o investidor externo quanto o local estão reduzindo a sua exposição. E eles estão reduzindo a sua exposição, pessoal, vendo algum nicho específico, algum setor, alguma empresa agressiva ou defensiva? Não, eu estou saindo de tudo, tá? Afinal, o desempenho aqui de ações defensivas, do Ibovespa e de empresas de maior agressividade, ou seja, as empresas de beta maiores do que 1, estão realizando aí no curto prazo. Vamos ver se nessa melhora que a gente teve agora de curto prazo, se a gente consegue ver se o mercado comprou empresas defensivas ou ele tentou aí aumentar a sua exposição a risco através de empresas agressivas. Bom, nesse movimento aí de queda das ações, o que teve de destaque, né? Ou seja, as empresas que foram mais demandadas
por uma movimentação, por uma aposta do mercado em torno de uma movimentação de queda. Então nós tivemos os setores de bens de capital, saúde e tecnologia, esses setores aqui que acabaram sendo os mais impactados. Isso aqui, pessoal, é uma mescla de perspectivas um pouco mais negativas em torno da economia brasileira e os juros subindo nos Estados Unidos, que acaba impactando os setores mais alavancados aqui no Brasil. Esses setores aqui, não por menos, quando a gente olha ali a precificação, relação preço-lucro, são um dos setores mais caros, tá? Em termos de price earnings. Por outro lado, o setor imobiliário, que fala da parte de shoppings, transporte, logística e varejo, acabaram se destacando de forma positiva, ou seja, o investidor reduziu a sua exposição frente a uma expectativa aí de queda. Para as ações que seguem com maior nível, né, de interesse de venda, a gente tem Movida, Ezetec, Pets e 3R. Me chama a atenção, tá? Olhando aqui para a 3R, que é uma empresa de petróleo, ou seja, ela naturalmente, né, deveria estar acompanhando essa expectativa mais positiva em torno do petróleo, mas não é o que acontece. Isso eu vejo aí muito por conta dos últimos resultados da companhia que acabaram decepcionando os investidores. E em termos, pessoal, de variação quinzenal, as empresas que mais tiveram um aumento de demanda por aluguel foi a Metal Leve, a Blau, que é uma empresa do setor farmacêutico, e a Infracom. E as empresas que tiveram melhor, né, ou seja, uma redução do nível de apostas para uma movimentação de queda foi a Magazine Luiza, Casas Bahia e a BR Properties. Aqui a gente tem a média, né, de short interest, ou seja, os índices, né, os níveis de venda aí por setor. Vejam que os setores que mais apresentam interesse de venda acabam sendo o setor de construção civil, varejo e setor aéreo, e em contrapartida bancos, papel e celulose e o próprio Ibovespa como um todo acaba sendo aí os setores e índices que têm menos, não digo oportunidade, né, mas que o mercado menos aposta numa movimentação de baixa. E seguindo aqui, pessoal, sobre as diferenças que nós tivemos do último relatório para esse, os setores que destacaram na ponta negativa, conforme eu comentei com vocês, foi o setor imobiliário, que não é o setor de construção civil, tá? São shoppings. Transporte e logística e o setor de varejo, e na ponta positiva, bens de capital, saúde e tecnologia foram os setores que mais demandaram, ou seja, que os investidores mais apostaram numa movimentação positiva. Aqui nesse relatório, pessoal, também a gente sempre faz uma atualização sobre as expectativas do mercado em termos de múltiplo e atividade operacional. Então, se você está querendo aí comprar alguma empresa, qualquer que ela seja, dá uma olhadinha aqui nessa planilha para entender como que o mercado espera a relação preço-lucro dessas empresas, se é uma empresa que está negociando a um múltiplo mais barato que o setor como um todo, ou como a bolsa. É aqui que você consegue também garimbar ótimas empresas aí para você fazer a alocação na sua carteira. A gente sempre coloca o PI, que é a relação preço-lucro, o price to book seria a relação preço-valor patrimonial, dividend yield, ou seja, qual que é a taxa de retorno esperado através do pagamento de dividendos dessas empresas ou proventos, e o ROI, que é uma métrica de retorno sobre patrimônio líquido. O que eu falo que é importante, pessoal? Essa primeira parte aqui, é sempre importante que o número da frente, ou seja, 2024, seja menor do que 2023. Por quê? Significa dizer que ou o preço, né, vai ficar num patamar mais atrativo ou o lucro daquela empresa vai crescer. O oposto também é verdade quando a gente olha para a parte de dividend yield e a parte de ROI, ou seja, dividendos, quanto mais melhor, e o ROI, ou seja, significa que a empresa está se tornando mais rentável com o passar do tempo. Tá? Então, se essa primeira parte é importante que o número de 24 seja menor que o de 23, quando a gente olha para essa segunda parte, é muito importante que o número de 24 seja maior ou igual, pelo menos, do que o número de 23. E aqui na parte operacional, expectativas aí para receitas, EBITDA, lucro e lucro por ação para essas empresas. Eu também deixo aqui para vocês, pessoal, o link direto aí para o relatório Genoma, em que a gente faz uma precificação das empresas que pertencem hoje ao IBRA, o Índice Brasil Amplo. Então tem uma precificação, preço teto e recomendação para você montar a sua carteira, que também leva em consideração não somente o setor das empresas, mas qual o fator correspondente àquela ação, ou seja, como ela se comporta no mercado. É uma ação de valor, de crescimento, né? Uma ação que segue uma tendência momentânea, e a gente fez todo um estudo, um levantamento que, dado as condições que nós temos hoje, favorece a demanda maior por empresas de valor, momento e de baixa volatilidade. Maravilha? Então, pessoal, chegamos aqui ao final
de mais um Estratégia em Ação. Espero que você esteja gostando aqui do nosso programa, e a melhor maneira de você transparecer isso é através do seu gostei, é através do seu comentário. Colegas, não tenho nada para comentar, gostei do seu relatório. Deixa um gostei também nos comentários, isso ajuda a fomentar o programa para que mais e mais pessoas conheçam aqui o nosso trabalho. Pessoal, um ótimo pregão para vocês, uma ótima semana e até mais. Valeu!